Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Bem-vindos ao Química para Concurso, aqui do canal Química Completa. Eu sou o professor Cláudio Perdigão, também desenvolvedor do método Puma de aprendizado. E hoje eu vou conversar com você, vou resolver com vocês 3 questõezinhas bem representativas da prova da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, da prova para professor de Química, né, que ocorreu aí em 2016. Vai fazer 3 questões bem representativas para que você vá pegando aí o esquema da prova, tá? Para a gente ir construindo a sua aprovação. Vem comigo que eu vou construir com você a sua aprovação. Vamos lá. Então, a questão 43, uma questãozinha de estequiometria, diz assim: para a determinação da pureza do sulfato de potássio, 0,500 gramas de amostra foram tratadas com excesso de solução de cloreto de bário. O precipitado obtido foi lavado, seco e calcinado a 500 graus Celsius até o peso constante. A massa final do precipitado foi de 0,466 gramas. A pureza da amostra em termos de sulfato de potássio é de aproximadamente... Então a gente percebe claramente que é uma questãozinha aí de estequiometria, não é? Envolvendo pureza dos materiais. A gente chama atenção a alguns detalhes aqui, ó. Então você tem aqui a massa do sulfato de potássio. Já uma atenção é que a questão ela não fornece para a gente a fórmula, né, das substâncias. Então exige do concurseiro um domínio das principais regras de nomenclaturas, né? Tanto da química inorgânica quanto da química orgânica. Sulfato de potássio a gente vai ter o que? O K2SO4, não é? Muito embora ele já forneceu aqui pra gente, ó, a massa molar para facilitar, né? Então foram tratados com excesso de solução de cloreto de bário. Então o cloreto de bário temos aí o BaCl2, né? Então aqui temos o cloreto de bário, o BaCl2. Gente, uma coisa que a gente chama atenção é que essa questão ela também não traz a equação química, né? E você vai ter então que montar a equação química. Então você vai ter aqui o sulfato de potássio, K2SO4, reagindo com o cloreto de bário, BaCl2. Nessa reação, a gente vai fazer uma reação de troca iônica, né? Ou de dupla troca, né? Então a gente vai formar aí o sulfato de bário, que é o BaSO4, mais o cloreto de potássio, o KCl, não é isso? E aí temos agora uma próxima etapa, que é o balanceamento aqui, ó. Se a gente tem 2 potássios e 2 cloros, a gente vai colocar aqui 2 KCl. E aí já está toda balanceada. Temos 1 mol do sulfato de potássio reagindo com 1 mol do cloreto de bário, formando 1 mol aqui do sulfato de bário. Tudo bem? E aí veja só, para a determinação da pureza do sulfato de potássio, que é essa espécie aqui, não é? Temos uma amostra de 0,500 gramas. Essa amostra foi tratada com excesso de solução de cloreto de bário. Nota que ele afirma aqui, ó, que a gente trabalhou com excesso, logo a gente não resolve a questão pelo reagente em excesso, né? A gente vai sempre pelo reagente limitante, né? Mas o que acontece? Ele diz que o precipitado obtido, qual precipitado obtido? Percebe que o cloreto de potássio não vai ser considerado precipitado. Por quê? Porque os cloretos, em sua maioria, são solúveis. Exceções aí do cloreto de prata, chumbo e mercúrio. Ou seja, o cloreto de potássio ele é solúvel. Logo, o precipitado que ele fala, ó, é exatamente o sulfato de bário, não é? Então, o sulfato de bário é o nosso PPT. Tudo bem? Então, esse precipitado ele foi lavado, seco e calcinado a 500 graus Celsius até obter um peso constante. Então esse procedimento ele é feito para análises quantitativas, né? Para você saber de fato quanto do sulfato de bário foi formado, descontando, por exemplo, a umidade, né? A quantidade de água presente na amostra, não é isso? E então a gente obteve uma massa final de 0,466 gramas. Tudo certo? E, de posse dessas informações, ele pede qual é a pureza, né? Qual o grau de pureza do sulfato de potássio. Meus queridos, minhas queridas, prestem atenção. A gente vai trabalhar com essa massa, não é, do sulfato de bário,
e com essa proporção entre as espécies que é de 1 para 1, já que a gente tem as massas molares dessas espécies. Então a gente vai trabalhar com isso e vai conseguir determinar a quantidade do sulfato de potássio necessária para formar esta quantidade do sulfato de bário. Obviamente essa quantidade que a gente vai achar vai ser menor do que o quê? Do que 0,500 gramas, vai ser menor, né? E com isso a gente vai achar o grau de pureza. Tudo certo? Então uma questãozinha de estequiometria aí, uma questãozinha bem interessante, né? Então vamos lá. O sulfato de potássio ele já deu pra gente aqui, ó, 174. Então deixa eu só trocar aqui a canetinha. 174, já que eu tenho 1 mol, né? Então a gente vai partir de 174 gramas. Ok? Vai formar o sulfato de bário, também 1 mol do sulfato de bário, que é quanto? 233 gramas, ou seja, é proporcional a 233 gramas. Ok? Agora, para formar 0,466 gramas, não é isso? Qual é a quantidade necessária do sulfato de potássio? Tchus. Ok? Então, trabalhando aqui, temos o seguinte, meio pelos extremos, e depois reorganizando em função de x, vamos ficar com x vai ser igual a 0,466 multiplicado por 174 dividido por 233. Chama atenção também que essa questão facilitou, né, nos números aqui pra gente, né? Ela trouxe aqui números amigos pra gente, tá certo? Eu vou trazer para cá, tá bom? Então, na sequência, temos o seguinte. Essa quantidade x vai ser igual, olha só, 0,466, eu vou chamar isso aqui de 466 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Multiplicado por 174 dividido por 233. Então, eu faço isso para cancelar, para simplificar aqui, né? 233, ele é a metade de 466. Então, 466 dividido por 233, temos um total de 2. Logo, esse x vai ser igual a 2 vezes 174, vezes 10 a menos 3. 2 vezes 174, temos um total de 348, não é isso? Então, temos um total de 348 vezes 10 elevado a menos 3, que dá um total de 0,348 gramas. Tudo certo? Logo, a gente acha uma massa inicial, não é, do sulfato de potássio de 0,348 gramas. Mas como se a gente iniciou de 0,500 gramas? É porque essa amostra era uma amostra impura e só a parte pura reage. Com isso a gente vai achar o grau de pureza. A parte pura, neste caso, foi o 0,348 gramas. Logo, para achar a porcentagem de pureza, a gente pode usar aqui, ó, poderia fazer uma proporcionalidade, né? Mas a gente pode também fazer o seguinte, que a porcentagem de pureza, ou o grau de pureza percentual, é a parte, não é, pelo todo. Vou escrever aqui, parte pelo todo, multiplicado por 100, ok? Então, essa porcentagem vai ser igual a 0,348 dividido por 0,500 ou 0,5, é a mesma coisa, vezes 100, ok? Trazendo para cá, deixa eu vir aqui para o cantinho, daqui a gente vem para cá, tá certo? Então, temos que a nossa porcentagem vai ser igual a 0,348 vezes 100, temos o 34,8, né? 34,8 dividido por 0,5. A gente sabe que dividir um número por 0,5 é o mesmo que multiplicar esse número por 2, não é isso? Logo, a porcentagem vai ser igual ao dobro, tem o percentual, né? O dobro de 34,8, né? Temos um total de quanto? Temos um total de 69,6, não é isso aí? Temos um total de 69,6
Tudo certo? 69,6% aproximadamente. Isso é igual a aproximadamente 70%. Resposta correta, letra B. Tudo bem? Legal, né? Questãozinha de estequiometria. Se você quiser treinar um pouco mais de estequiometria, se você estiver enferrujado em estequiometria, eu tenho um curso de estequiometria, tá? Bem interessante, que tem várias videoaulas. Ele sai do zero até questões envolvendo reagente em etapas, reagente limitante, tá? Esse curso de estequiometria, ele tem várias questões resolvidas, questões mais aprofundadas, e eu vou deixar o link, tá bem tranquilão, bem massa e bem baratinho. Você vai se surpreender de quanto é barato. Eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Para você que quiser desenferrujar. Então, 70%. Quais foram as competências e habilidades que a gente observa aqui? Nomenclatura é uma, né? Para a gente montar aqui, ó, competência e habilidade. Nomenclatura das substâncias, né? Nomenclatura da química inorgânica. A gente tem também as reações químicas, outra competência e habilidade. Outra competência e habilidade também aqui a gente poderia dizer que seria a solubilidade, né, dos sais, porque o precipitado, você deveria saber que, na verdade, o precipitado aqui vai ser o sulfato de bário e não o cloreto de potássio. Quem fez a questão pelo cloreto de potássio não se deu bem na questão, porque o precipitado não é o cloreto de potássio. Se você fizesse em função do cloreto de potássio, iria dar um outro valor. Então, solubilidade dos sais também é uma competência e habilidade para essa questão. E, no mais, a estequiometria, né? O procedimento de você resolver questões envolvendo estequiometria, mais precisamente grau de pureza. Tudo certo? Legal, né? Vamos embora. Próxima questão, questão 44. Questão 44 traz o seguinte, vamos lá. Na determinação do teor de acidez de uma amostra de suco de laranja comercial, 10 ml de amostra foram levados para Erlenmeyer. Então você tem a acidez, 10 ml da amostra do suco de laranja foram levados para o Erlenmeyer. Adicionou-se água destilada até completar cerca de 50 ml. Então, uma diluiçãozinha, né? Você completa até 50 ml. Adicionou-se 3 gotas de fenolftaleína e titilou-se contra a solução padrão de hidroxissódio até a mudança da coloração. Então, a questão de titulação. Na titulação foram gastos, olha só, o volume da base, 3,9 ml de solução padrão, cuja concentração foi 0,1 mol por litro. A acidez é expressa em termos do teor, porcentagem, massa, volume de ácido cítrico, cuja forma estrutural é representada a seguir. Você percebe que ele trouxe para a gente aqui a forma do ácido cítrico e ele é um ácido tricarboxílico, né? Temos aqui um ácido tricarboxílico. Assinale a opção que expressa a acidez da amostra. Gente, veja só, essa questão aqui, ela traz assim duas dinâmicas. Uma dinâmica seria em discussões mais aprofundadas, né, do ensino superior, em que esse ácido tricarboxílico, apesar de ele ser um ácido tricarboxílico, ele é um ácido que não é considerado um ácido forte. Então, a rigor deveríamos considerá-lo só com a primeira constante de ionização, entende? Isso aqui é uma discussão mais aprofundada, né, que a gente tem lá no ensino superior, né? Apesar dele ser um ácido tricarboxílico, ele tem uma constante de ionização, as constantes de ionizações dele são pequenas e vai ficando cada vez menor, né? Vão ficando cada vez menores. De fato, que o mais correto seria resolver essa questão como se ele fosse um ácido monocarboxílico, mas não foi. Isso não foi o cenário da banca. A banca considerou este ácido como sendo um ácido realmente triácido, considerado um ácido triácido. Logo, isso interfere em toda a resolução, não é? Porque o que acontece? Você vai partir aqui, ó, você tem o hidróxido de sódio, que é uma monobase, que vai reagir com esse ácido tricarboxílico, que eu vou fazer assim para facilitar a nossa vida, ó. H3 ânion, certo? Então H3A, ou seja, esse 3 significaria que esses 3 hidrogênios aqui, ó, das 3 carboxilas. Tudo certo? Então veja só, quando essa reação ocorre, o que acontece? A gente vai ter que fazer uma neutralização ácido-base e a gente vai ter que igualar a quantidade de hidrogênios com a quantidade de hidroxilas.
Então veja só, cada 1 mol desse ácido tem 3 hidrogênios, cada 1 mol dessa base só tem 1 hidroxilo, então vou pegar aqui, ó, 3 mol da base, essa vai ser a reação entre eles. Logo, a reação vai ser, ó, de 3 para 1. Significa dizer que o número de mols da base é 3 vezes maior do que o número de mols do ácido, não é não? Bom, para quem acompanha, né, as minhas discussões no Fantástico Mundo da Química, sabe que questões de titulação, muito mais fácil você responder. Olha, isso é uma dica importantíssima que eu vou te dar. Não sei nem se você conhece. Fica muito mais fácil você resolver pela mão de vaca. Como assim mão de vaca? Olha só. MA, vamos lá. VA, KA, mão de vaca aqui, ó. Molaridade do ácido, volume do ácido, K do ácido. Esse K do ácido vai ser o quê? Vai ser exatamente o número de hidrogênios ionizáveis, né, no caso do ácido. Vai ser igual, então aqui a gente vai colocar, ó, MB multiplicado por VB multiplicado por KB. No meu curso de Química para Concursos, a gente conversa sobre isso, tá? A gente conversa exatamente sobre a titulação. Tá bem redondinho, a partezinha relativa às soluções está bem densa, bem explicadinha, né? Porque cai muito nas provas de concursos. Então vamos lá. Concentração do ácido multiplicado pelo volume do ácido. Perceba o seguinte, houve uma diluição aqui, não é? Então adicionou-se água destilada até completar cerca de 0,5 de 50 ml, né? E aí 3 gotas, houve uma diluição, tá? Não importa, para essa questão você pode pensar o seguinte, olha, mas a gente trabalhou com um volume total do ácido de 10 ml, tá? Você pode trabalhar aqui com esses 10 ml. Então, molaridade do ácido multiplicado aqui por 10 ml, multiplicado pelo Ka do ácido, que vai ser o quê? 3, olha lá, 3 hidrogênios ionizáveis. Vai ser igual, concentração molar da base, quanto foi? 0,1 multiplicado volume da base 3,9 ml, ok? Cada base que vai ser igual a 1, tudo certo? Então vamos lá, concentração molar do ácido vai ser igual a 0,1 vezes multiplicado por 3,9. A gente pode melhorar isso aqui, né? A gente tem números amigos aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, 0,1 multiplicado por 3,9 sobre 10 vezes 3, né? Vamos lá? Vamos dar uma melhorada aqui. Olha só, 3,9 dividido por 3 vai dar 1,3, não é? Então, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui a gente vai ter 1,3. Ok? 1,3 vezes 0,1 dá 0,13. 0,13 dividido por 10 dá 0,013. Ok? 0,013 mol por litro. Tudo certo? Essa é a concentração molar do ácido. Mas aí veja só, o que ele pede na questão? Na questão ele quer, ó, a acidez expressa não em termos de concentração mol por litro, mas a acidez expressa em termos da porcentagem massa-volume do ácido cítrico. Porcentagem massa-volume. Ou seja, o que é uma porcentagem massa-volume? Significa o seguinte, para 100 ml, por exemplo, do ácido, não é? Qual é a massa de ácido presente? Isso é porcentagem massa-volume. Então, essa porcentagem massa-volume, na verdade, é praticamente você se responder. Para 100 ml do ácido, que massa é essa que nós vamos ter? Tudo certo? Então, vamos lá. Nessa porcentagem massa-volume, a minha sugestão é você fazer o seguinte. Olha só. Temos 1 litro, temos aqui, ó, para 1 litro, ou seja, para 1000, presta atenção, para 1000 ml, certo? Tivemos 0,013 mol do ácido, tudo bem? Para 100 ml, que é o porcento, né?
para 100 ml, agora, ó, para 100 ml, teríamos quanto do ácido? Não é? Então a gente vai ter ainda uma quantidade 10 vezes menor. Logo, essa quantidade vai ser igual a 0,0013 mol. Tudo certo? Agora o que é que a gente faz? Se a gente tem essa quantidade em mols, só a gente transformar essa quantidade em mols para a quantidade em massa. Por quê? Porque a gente tem a massa molar do ácido cítrico, não é? 192 gramas por mol. Então, a próxima etapa é você multiplicar isso aqui por 192, que você chega na resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Ou então você vai fazer um mol, é 192 gramas, logo 0,0013 mol, dá um total aqui de x. Então você multiplica 192 por 0,0013, tá? Então, fazendo aqui 192 multiplicado por 0,0013, temos um total de 0,24, né? Então esse x vai dar igual a 0,2496, ou seja, x vai ser igual a aproximadamente 0,25 gramas. Logo, você vai ter esse 0,25 gramas para 100 ml, ou seja, 0,25%, tá? Essa porcentagem vai ser de 0,25%. Resposta correta, letra C. Tudo bem? Então, quais foram as competências e habilidades dessa questão? Competências e habilidades, tivemos uma questão de titulação ácido-base, não é isso? O que mais? Aqui também, né, uma equação químico balanceamento. E eu digo para você o seguinte: a pessoa que está no nível, né, mais elevado aí nas discussões da química, ela iria se preocupar com isso, né, que o ácido cítrico, ele é um ácido tricarboxílico, mas é um ácido fraco, e ele deveria ser classificado como um monoácido, não é? Ou seja, a gente só contar o primeiro grau de ionização iria mudar tudo, e a resposta passaria a ser 0,75, para você ter uma ideia. Mas não foi a resposta considerada pela banca. Ou seja, você que vai fazer um concurso, né, desse, você tem que estar preocupado com isso também, pensando no seguinte: esse concurso, as questões, elas são abordadas de uma forma mais superficial ou é uma forma mais aprofundada, não é? Isso é importantíssimo, porque veja só, daqui que você vai recorrer, que a gente vai recorrer, eu te ajudo a recorrer, né? A gente recorre e eles podem anular ou não a questão, não é? E você termina aí se ele não anular, né? Poderia ter perdido uma questão, entende? Então, muito cuidado. Por isso que é importante, né, alguém experiente para ir te guiando, né? Alguém experiente aí que já seja aí concursado, né? Por exemplo, eu já estou há 13 anos como professor no Instituto Federal de Pernambuco, né? Como professor de Química, e já tenho aí uma bagagem bem interessante para poder te ajudar a passar por esse processo que eu passei, tá bom? Vem com a gente, vamos embora. Vamos para a próxima questão. Questão 50. Diz assim: o ácido benzoico foi descoberto no século XVI e recebeu esse nome por ter sido extraído do benjoeiro. Olha só. Em 1875, Salkowski verificou que este ácido atua como fungicida e desde então o ácido benzoico vem sendo usado como germicida na preservação de alimentos e como adjuvante farmacológico antifúngico, normalmente em concentrações que variam entre 0,05 a 0,15%. Trata-se de um composto de fórmula molecular, ele deu aí pra gente, a fórmula molecular e a massa molar. É interessante que isso é uma constante, tem aparecido nas questões, né? Já dá pra gente a massa molar. Pouco solúvel em água. Em uma solução aquosa, comporta-se como um ácido fraco. Olha lá, ácido fraco, com pKa. Então ele deu aqui, ó, o pKa, que é menos o log da constante de acidez, né? pKa de 4. Então ele diz assim: uma solução aquosa de ácido benzoico de concentração 0,12%, massa-volume. Então há uma tendência, né, de as questões trazerem uma concentração em massa e volume.
apresenta pH próximo a. Bom, pH, se é um ácido, vai ser um, né? O pH ácido vai ser menor que 7, então esse A aqui a gente já não marcaria, ficaria aqui, né? Pra gente marcar, não é não? Já melhorou aí, né? Então vamos lá, meus queridos. Olha só, cálculo pH de ácido fraco, a gente tem uma saída, né? pH de soluções de ácido fraco, você vai calcular o seguinte. Temos que o pH é igual a menos o log da concentração de H+. Então você precisa achar a concentração de H+ para achar o pH, não é isso? Essa concentração de H+, né? Para você achar a concentração de H+, neste caso, como ele te deu aqui o pKa, você vai conseguir achar o Ka, não é? E essa concentração de H+, você vai usar aqui, ó, raiz quadrada da cama. Também a gente discute no nosso curso, né, Química para Concursos, né? Raiz quadrada da cama, ó, KaMa, não é não? Então, ó, você vai aplicar aí raiz quadrada da cama e você vai conseguir chegar lá. Não é isso? Então, vamos lá. Primeiro eu vou achar, então, quanto vale essa constante, né? A constante eu vou tirar daqui do pKa. E essa concentração do ácido, em mol por litro, você vai tirar daqui, ó, dessa porcentagem, 0,12%. Tá bom? E aí a gente mata a questão. Vamos lá. O que acontece? Se eu tenho aqui Px é igual a menos o log do x, ok? Logo, isso implica dizer que o pKa é igual a menos o log de Ka, ok? Ou seja, eu tenho um pKa que foi quanto? 4. Ou seja, menos o log de Ka deu igual a 4, não é? Eu multiplico agora essa equação por menos 1 e vai ficar o quê? O log de Ka é igual a menos 4. Você sabe que aqui, ó, esse logaritmo é na base 10, não é? Então, o Ka vai ser 10 elevado a menos 4, pelas propriedades dos logaritmos, não é não? Então, a gente vai ficar aqui, ó, que Ka vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Ok? Então, já encontramos aqui, ó, primeira coisa que a gente vai precisar, que vai ser o Ka. A gente vai precisar agora da concentração molar do ácido, certo? Para que a gente ache o quê? A concentração de H+, para enfim achar o pH. Ok? Então a primeira etapa já foi cumprida. Vamos agora para a segunda etapa. Vou trazer para cá a segunda etapa. Olha só, eu quero achar a concentração molar. O que ele deu para mim? 0,12% massa-volume. Vamos lá, vamos conversar aqui. O que é 0,12%? Significa dizer que eu tenho 0,12 gramas, presta atenção, do soluto, né? 0,12 gramas do ácido para cada 100, olha só, 100 ml, porque é 0,12% por 100 ml, uma relação massa-volume. Concentração mol por litro é para 1 litro, né? Então eu vou levar aqui, ó, para 1000, olha lá, para 1000 ml, não é não? Para 1000 ml dá quanto aqui, ó, em massa? Logo, a gente descobre que aqui a gente pegou uma quantidade 10 vezes maior. Logo, essa massa vai ser 10 vezes maior, que vai dar um total de 1,2. Tchus, vai dar igual a 1,2 gramas. Com isso, o que a gente faz? Com isso, a gente vai tirar agora, ó, a concentração molar. Concentração molar vai ser igual a massa do soluto. Olha só, massa do soluto. Massa molar do soluto multiplicado pelo volume da solução em litros. Concentração molar vai ser igual a massa do soluto 1,2 gramas multiplicado pela massa molar do soluto, que é 122. Olha só. E aí para o volume da solução de 1000 ml, que é 1 litro, ou seja, multiplicado por 1. Não é isso? Percebe aí, ó, que a gente vai ter 1,2 dividido por 122, temos um total de 9,8 alguma coisa. Meus queridos, minhas queridas, vejam só, a questão fala aproximadamente,
não é? Ela fala em termos aproximados, então a gente pode fazer uma aproximação aqui também, não é isso? Olha só, isso aqui vai ser igual a 1,2 dividido por, vou fazer assim, ó, 122 vai ser 1,22 vezes 10 elevado à segunda, concorda comigo? 122 vezes 10 à segunda, ok? Ou seja, em outras palavras, eu vou fazer uma simplificação aqui, ó. Esse 10 à segunda sobe 10 a menos 2, tudo certo? Ou seja, isso aqui vai dar igual, essa concentração aproximadamente, 10 elevado a menos 2 mol por litro. E aí, o que acontece? Eu tenho esses dois parâmetros aqui, ó. Esses dois elementos, eu tenho Ka e tenho aqui, ó, a concentração. Com isso, a gente vai achar a concentração de H+, tá bom? Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo vai ser a concentração de H+. Vamos lá? Concentração de H+, vai ser raiz quadrada de KA-MA, ou seja, raiz quadrada de 10 a menos 4 multiplicado por 10 a menos 2, que vai dar um total de 10 a menos 6, né? Então, a concentração de H+ é raiz de 10 a menos 6, raiz de 10 a menos 6. Então, a raiz de 10 a menos 6, você vai dividir esse expoente aí por 2, né? Então, vai dar 10 elevado a menos 3. Tudo certo? 10 a menos 3 mol por litro. Logo, vamos para a quarta etapa. Se concentração de H+ é 10 a menos 3, significa que o pH é igual a 3. Fechou aí? Porque você vai dizer que o pH é menos o log da concentração de H+. Logo, o pH vai ser menos o log de 10 a menos 3. Logo, o pH dá igual a 3. Resposta da questão. Não é isso? pH deu 3. Fechamos a questão. Resposta correta, letra D. Tudo certo? E aí? Vocês gostaram aí? Entenderam aí? Tudo certinho? Essa competência e habilidade dessa questão, ela envolve cálculo da concentração de H+, partindo de um ácido fraco e de sua constante de ionização, não é? Ela trabalha também transformações entre unidades, não é? Mais uma vez, ó, ele te deu aqui a porcentagem, né? O teor percentual, para você trabalhar e levar de teor percentual para a concentração aqui, ó, mol por litro. Outra competência e habilidade, não é? Outra competência e habilidade é você aplicar aqui a relação do pH, do cálculo pH, que é menos o log da concentração de H+. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, né? Se eu te ajudei, se você acha que valeu a pena, divulga essa aula para os teus colegas, divulga, curte, né? Faz um comentário aí do que você achou, né? Do que você espera também para as próximas provas. Esse ano é um ano dos concursos para as áreas de química, especialmente para os professores de química, e você sabe disso. Fique atento aí, tá? Se você quiser uma preparação mais específica, com grupo de estudo, mentoria, com lives, né? Uma preparação mais específica para te aprovar, para a tua aprovação no concurso, entre em contato comigo, tá certo? Pode ser aqui, pode ser também através do Instagram. Você entra em contato comigo, que eu dou as coordenadas para você vir com a gente e fazer parte do curso para concursos, e vem aprovando aí vários professores para o concurso público, tá bom? Foi bom estar com você, até a próxima, um grande abraço e não esqueça, você é show!